Olá, aqui é o Luca. Hoje eu estou com o Emanuel. A gente vai conversar um pouquinho sobre tarô, vai conversar um pouco sobre o seu projeto. Bacana. Tá? Um prazer ter você com a gente. Imagina, o prazer é meu de participar desse projeto, que eu acho muito bacana. Eu tenho acompanhado todos os vídeos, eu estou achando divertidíssimo ver a prática de outros profissionais, ter a divulgação não só do resultado, mas também do processo, que é algo que eu acho fundamental. A gente sempre vê o seu joinha quando aparece alguma coisa lá, isso é muito legal. E sempre é um dos primeiros. Ah, sim. O que sai em termos de cartomancia no Brasil eu tento acompanhar, justamente porque é uma tendência em crescimento e eu acho que para quem viveu uma época na qual a literatura e a comunicação eram tão escassas, poder ter acesso imediato ao conteúdo que outras pessoas estão distribuindo é fundamental para mim, é muito bacana. Me conta uma coisa, como você começou na cartomancia? Como que surgiu na sua vida? Então, eu sempre joguei baralho, assim, quando eu falo sempre é desde filhote, desde 7 anos mais ou menos, mas eu jogava buraco. Até eu descobri que a minha avó sabia ler cartas, ler com intenção divinatória. E eu atormentei a minha avó até ela me ensinar, ela escreveu os significados num papel, e eu comecei a praticar, eu comecei a atender outras pessoas na rua e minha avó ficou assim, estarrecida, mas as pessoas voltavam. Aí com 15 anos eu adquiri meu primeiro baralho de tarô, continuei estudando de forma autodidata e com 17 eu fiz um curso de Lenormand. E aí eu comecei a levar de uma forma mais séria até eu profissionalizar. Hoje você trabalha com Lenormand. Lenormand seria o meu carro-chefe porque eu tenho mais publicações com Lenormand. Mas eu trabalho concomitantemente, tanto com tarô, quanto Lenormand, quanto baralho comum. Eu mantenho os três dentro de um mesmo nível de qualidade, embora eu seja mais reconhecido pelo trabalho com Lenormand, porque ele se popularizou mais. Eu, particularmente, sempre olhei para o Lenormand, sempre vi Emanuel. Puxa vida, que bacana, que bom. E daí, inclusive o dia que eu fui te chamar para poder gravar o vídeo, lembra, eu cheguei, você joga também tarô, porque... Sim, olha que eu jogo tarô há bem mais tempo. Porque para mim você é uma referência em Lenormand. Puxa, uma coisa que eu admiro, leio muitos artigos, eu acho muito legal. E é uma coisa que eu sempre te reconheci como Lenormand. E a hora que eu te olhei como tarólogo, como o tarô também, foi bacana e foi surpreendente a maneira que você enxergou o arcano que você fez. Nossa, obrigado. É muito bacana, agregou bastante. E continuem seguindo. Eu falei sobre a torre, ainda não saiu. Vai sair. Vai sair. E me conta, como que foi o tarô na sua vida hoje? Você vive de tarô? Não. Tarô é uma das minhas fontes de renda, mas eu acredito, neste momento da minha vida, que o tarô ainda não é o foco, porque eu sou um pesquisador, então eu ofereço muito material para quem está começando e pratico muito. Então eu acredito que se eu deixar essa parte de pesquisa para atendimentos, eu vou perder um pouco do foco que eu coloquei na minha prática, que é não só praticar, como ter tempo de estudar para oferecer conhecimento. Então eu divido meu tempo entre uma série de atividades, incluindo atendimento com tarô e Lenormand, pesquisa para os cursos que eu dou no Espaço Merkaba, que todo curso que eu monto para lá, eu monto uma grade de cursos anual. Então, para o ano que vem, a gente vai ter os cursos baseados em baralhos que eu estou estudando este ano. Então, eu demoro mais ou menos 1 ano em prática, teoria e elaboração para eu poder oferecer um conteúdo de peso. Se eu ficar só por conta do tarô, talvez eu perca essa disponibilidade que eu tenho para pesquisa, que é essencial na minha formação. Tem um blog legal também. Sim, eu tenho Conversas Cartomânticas, está fazendo 6 anos e foi um marco na minha vida, porque eu sou de cidade pequena, então foi o blog que permitiu que eu soubesse de outras pessoas também praticando, também divulgando, também estudando, e fiz excelentes amigos, pessoas que eu tenho há 10 anos na minha vida, não só como amigos de prática, não só como troca de material, mas inclusive em momento de desespero eu sei para quem eu ligo para ter um jogo, para ser atendido, porque médico precisa de outro médico, cabeleireiro precisa de outro cabeleireiro, tarólogo precisa de outro tarólogo. Exatamente.
E me conta uma coisa, qual o seu tarô favorito hoje? Olha, eu sou focado nos Marselhês, eu uso tarôs clássicos. O que eu utilizo na minha prática é o Ancient Italian, que é um baralho fantástico, é um baralho já do século XIX, mas eu mantenho os meus Marselha todos em uso e eu tenho um pouquinho de dificuldade com os transculturais, não porque eles sejam ruins de jogar, mas porque eles demandam um conhecimento além do arcano, eles pedem um conhecimento mitológico, simbólico, que para efetivar a leitura. Cito, por exemplo, o mitológico, que é um baralho super popular aqui no Brasil, e com razão, porque é um baralho maravilhoso. Mas se você não conhece o mito, você não tem como discutir com aquele mito em relação ao arcano. Sim. Você pega Prometeu acorrentado, né, no enforcado. Se você não reconhece o sacrifício de Prometeu, você não tem como acompanhar o desenvolvimento daquele arcano numa leitura, porque ele está integral naquele baralho. Sim. Então, os meus favoritos são os Marselhês por isso, porque eles estão ligados à arte do tarô. E se eu quiser utilizar qualquer outro conhecimento tarológico que eu tenha obtido por outra via, eu posso, porque o baralho é neutro. Então é mais por uma questão de liberdade interpretativa. Os Marselhês me agradam mais. Ótimo. E qual conselho você daria para quem está iniciando, além de fazer seus cursos? Olha, não só os meus, eu tenho uma série de pessoas muito bacanas trabalhando no Brasil. Desculpa. A gente vive uma época ímpar, na qual a gente tem acesso não só ao que está sendo produzido no Brasil, como ao que está sendo produzido no exterior. E o meu conselho em relação a isso, já que eu venho de uma geração de conhecimento, de material escasso e muito conhecimento, é que a abundância de informação não torne o conhecimento menos válido. Então, pratique, jogue para os amigos, jogue para os familiares, reconheça seus erros, anote, coteje, pesquise. Porque é muito fácil você entrar no meu blog, que tem quilos de informação, e copiar aquilo como se fosse uma verdade para você. Mas o que eu espero quando você entrar no meu blog é que você reconheça ou não aquela informação como sua e produza mais conhecimento. Porque é aí que a gente vai ter uma evolução da cartomancia. Eu peguei tudo que eu tive acesso e transformei num blog, baseado na minha vivência. E o que eu espero é que as outras pessoas que se formam nos meus cursos ou em outros cursos pratiquem ao ponto da cartomancia continuar crescendo com base. Porque a base da cartomancia é a prática. Senão, uma mulher analfabeta e pobre não teria acesso a roubos de consciência que elas têm, ao ponto de nós termos 300 anos em que foram as mulheres pobres e analfabetas que mantiveram a cartomancia. Se deu certo em 300 anos, não é possível que não vai dar certo agora, né? Com certeza. Então, o meu conselho é prática, sempre. Eu acredito muito na prática. É uma coisa que eu vejo diariamente. O meu nível de tarô, ele é melhor do que era semana passada. Evidente. Mas justamente por isso, pela prática. Todos os dias eu conto nos dedos os dias que eu não joguei tarô nos últimos 5 anos. Super. Porque o que eu aprendi há 10, 11 anos atrás já não é mais uma verdade. Sim. A questão é que a gente tem a moda, né? A moda. Houve a moda do tarô que veio do Egito, houve a moda do tarô cabalístico, houve a moda do tarô astrológico. O conhecimento não se perde. Você pode usar astrologia com tarô? Se você acha que pode, pode. Se você tem um conhecimento suficiente de astrologia para aplicar aquilo, pode. Cabala, idem. Mitologia, idem. Mas hoje em dia, o essencial, como a gente tem muita informação, é que você saiba selecionar bem. E a seleção da informação se dá pela prática, porque aí você vê o que funciona e o que não funciona. E aí tem um outro problema que eu reconheço que tem que ser revisto. Cartomancia não é uma ciência acelerada. Cartomancia demanda tempo, demanda prática, demanda estudo, e não vai ser formando comigo ou com nenhum outro profissional no Brasil ou no mundo que você vai ser um bom tarólogo, um bom cartomante. Vai ser pelo quanto você pratica, pelo quanto você efetiva o seu conhecimento e pelo quanto você tem certeza do que você faz. Porque se fosse assim, eu seria um péssimo tarólogo, já que eu sou autodidata. Exatamente. Então, a gente tem que ter prática, tem que ver o cliente voltar. Que a Dona Ieda Paranhos, que é uma querida, ela falou uma coisa que tatuei na pele.
Bom tarólogo não é o que tem muitos clientes. Bom tarólogo é aquele para quem os clientes voltam, aquele que acompanha uma história, aquele que consegue dar um suporte por vias que ainda não são misteriosas, né? Por mais tempo que a gente pratica, a gente não sabe muito bem como que o tarô funciona, só sabe que funciona. Então, essas vias misteriosas nos permitem estar na vida dessas pessoas, ter a confiança dessas pessoas em casos extremos, e o nosso grau de assertividade garante que essas pessoas estão tomando decisões corretas para as histórias delas, sem estarem presas a nós. Isso é, para mim, o auge que a gente pode chegar como cartomante. Ninguém está preso e todo mundo vem pela vontade mais de uma vez. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente que estiver assistindo, beijo. Acessem, por favor, o Conversas Cartomânticas, coloquem suas dúvidas, sugiram temas, leiam, revisem. Vamos estudar junto, que o espaço que eu tenho, na verdade, é nosso. É meu e de você que está agora me assistindo. Obrigado. Obrigado.